Seja bem-vindo ao segundo episódio do Talk Show com Alexandre Ostroviec. E hoje nosso foco é Fortalezas, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui novamente nessa conversa tão enriquecedora com a sua experiência, meu caro. Obrigado, Sandra. Tem esse elemento simbólico que eu quero explorar com você, de quando você chega, assume a organização e existe uma desconfiança geral até, né? Por que não dizer, afinal, era um movimento de muita transição. E você toma a decisão de retirar a mesa do seu pai, colocar a sua mesa. Pela sua experiência, qual que é a relevância desses rituais e desses momentos na gestão de um líder, como você já era e acabou assumindo esse papel de vez com 23 anos? Eu acho que tem duas coisas aí importantes. Vamos lá. Os rituais, em primeiro lugar, eles consolidam a cultura da empresa, né? Na Amazon, por exemplo, é famoso a prática deles de usar portas velhas. Sim. Como mesas. Para mostrar que a empresa tem que ser sempre econômica. Então, rituais são muito importantes. Aqui, no caso, teve uma dupla importância, porque além de reforçar um ritual, eu queria criar a clareza de que não ia ter vácuo de liderança. Tá. A pior coisa numa organização, na minha opinião, é o vácuo de liderança. Eu amo muito história, né? A gente falou no último episódio da minha família, da Segunda Guerra, tudo. E eu estudo muito história militar e amo muito esse tema. E eu sempre vi que os grandes colapsos de exércitos, de países, ocorreram em momentos de confusão na liderança. É menos o exército sendo derrotado do que o alto comando em debates, discussões, e ninguém sabe para que lado que vai. Então, eu queria desde o dia 1 deixar muito claro para a empresa que não ia ter vácuo. Tá. A empresa não ia ficar à deriva. Isso já era deliberado, Alexandre? Já era... Talvez não fosse tão estruturado como é hoje, mas já era alguma coisa que estava em você, esse pensamento. Um dia, quando eu estava voltando para o Brasil, eu tinha ido procurar meu pai na Costa Rica, Fiquei uma semana lá, não encontrei meu pai, e no caminho de volta eu fiquei pensando, bom, amanhã é o meu primeiro dia como CEO, o que eu faço? E aí isso veio à tona, toda essa bagagem, né, de família, de história. E eu falei, eu preciso cortar qualquer desconfiança e qualquer insegurança das pessoas. E achei que essa coisa de ocupar o lugar fisicamente dele, né, fisicamente, o lugar literalmente. E chamar as pessoas e falar, eu estou aqui nesse lugar a partir de já, não vai ter um minuto de vácuo, ia dar uma confiança para a equipe. E eu quero pegar, carona, até nessa sua visão, para a segunda leitura que eu quero trazer para você, falando em Fortalezas, que é você reconhecer e ter essa humildade de entender que sozinho você não ia dar conta daquele recado. Como você articulou isso? Né? Falou, cara, eu preciso de alguém. Então, isso foi menos articulado e mais conjuntural. Muitas das coisas que a gente fez foram na base da oportunidade do que se apresentou no momento. Eu estava na casa de um amigo meu, Patrick, e lá estava também o Renato, meu amigo de infância e futuro sócio. Perfeito. E eu estava no quarto do Patrick, contando da barra que eu estava enfrentando. Estava na empresa há poucos meses, tocando a empresa. E o Renato estava trabalhando numa empresa também multinacional, muito boa. No caso, desculpa, ele estava trabalhando na Serasa na época. Ele trabalhou na Promon e depois na Serasa. Estava lá na Serasa, fazendo mais ou menos o mesmo caminho que eu. A família dele tinha uma empresa, são grandes empresários, donos da Eugin. Ele não queria ir diretamente para a Eugin, então ele passou por 2 passagens boas como executivo. E ele estava lá na Serasa, já meio de saco cheio de ser executivo. E aí, na hora, me veio uma ideia, falei, Rê, por que você não quer ser meu sócio? E aí, lá, ele olhou, e na tradição do Renato de longa deliberação, ele levou os tradicionais 7 segundos dele. 7 segundos. O tradicional, aí ele... beleza. E aí o Patrick, nosso amigo que hoje mora nos Estados Unidos, falou, cara, se isso der certo, eu tô testemunhando história. E ele estava. Caraca. Lá no quarto do cara, todo mundo ainda com espinha na cara. Os 2 fizeram GV, os 2 foram para empresas diferentes, cara. Os 2 tinham empresas grandes da família que poderiam ir trabalhar. E a gente sentou e eu ofereci pra ele falou, tá bom. Aí ele veio um dia me visitar a Multilaser, ele aceitou ser sócio sem visitar a empresa. Sem conhecer a empresa e queria ser sócio. Aí ele visitou a empresa e descobriu que ele gostou da empresa também. Aí eu falei, então vamos chamar agora a tua família pra conhecer, né? Eu chamei a família do Renato
propus um negócio, porque o Renato não tinha dinheiro para comprar a empresa. Ele tinha o salário dele da Serasa. Sim. E aí a família do Renato gostou. E investiram no Multilaser. Eu tenho uma visão, já comentei com você, que eu creio que a questão do empreendedor, um dos maiores desafios para o empreendedor, e aonde boa parte dos equívocos e erros acontecem, é na escolha do sócio. E esse relacionamento que já era longevo, né? Vocês são amigos de infância, como mostra no documentário, desde da escola, né? Mas peraí, né? Mas aí sócio de um negócio já é outra história. É bem diferente. A dinâmica é outra. Amigos, negócios à parte. A que fatores você reputa essa longevidade tão grande nesse relacionamento de sócios? 2 fatores primordiais. Número 1, que para mim é condição sine qua non para começar a conversar. Absoluta e completa confiança. Confiança. Absoluta. Você fala com o cara, nossa, esse cara é o máximo, ele é esperto, ele vai ajudar nisso, naquilo, mas se você não confiar na pessoa, né, conhecer o caráter, conhecer da onde vem, se houver a completa confiança, aí você vai pro passo 2, mas se não tiver, eu sugiro a pessoa correr igual o diabo da cruz. E vamos combinar, né, confiança é um tema bem interessante, né, quer dizer, não é aquela história, eu confio muito nele, mas... não pode ter mas. Se a confiança não for total, nem esquece. No caso do Renato, tem até uma passagem interessante, que o nível de confiança era tão grande, não só meu neles, mas neles também em mim, né? A família do Renato, muito querida, gente de primeiríssima, íntegra, sabe? Gente 100%. Que eu cheguei para eles e falei assim, pessoal, o Renato quer vir trabalhar aqui e tal, a Multilaser é essa, o preço é esse, não é negociável. Nós vamos dar um aperto de mão agora. O Renato vai trabalhar 1 ano aqui comigo. Não me paguem nada, não assinem nada. Se daqui a 1 ano vocês estiverem felizes com o negócio, aí vocês me pagam, vocês assinam, o que for, tal. Se vocês não estiverem felizes daqui a 1 ano, não precisa pagar 1 centavo e cai fora. Eles falaram, bom, nesse caso, daqui a 1 ano, você achar que não fechou a conta, não é um bom negócio para vocês, nesses termos, não tinha o que falar. Falei, perfeito. Aperto de mão. E assim foi, que 1 ano depois, aí falou, bom, vocês estão gostando? Estamos. Então vamos lá, né? Querem pagar alguma coisa? Então vamos lá. Então, confiança. O segundo ponto, para mim, é um alinhamento de objetivo e de carga de trabalho, de gás. O que mais, qual a linha geral que você quer ir, né? Eu e o Renato, nós éramos jovens, ambiciosos no sentido de fazer a empresa crescer, a gente queria o melhor para a empresa, queria ser agressivo, né? Queria crescer. Então não adianta um cara querer pisar no acelerador e no freio, é muito comum. Ou chegar num nível e falar, pá, aqui eu não vou mais e agora o outro querer ir. Às vezes você dá um pouco mais de gás, às vezes mesmo, mas na média não dá para sentir que um tá ralando e o outro é encostado, que também é comum. Também é comum. E precisa de muita comunicação, porque não tá errado, cara. Tem gente que fala, eu quero aqui ter um pequeno ganha-pão, quero viver bem, não quero ralar. Meu negócio é praia, meu negócio é bicicleta. E o outro quer ralar. Então, se um tá ralando e o outro não, começa a criar um rancor, que se isso não estiver muito bem colocado, pelo menos em termos de remuneração, participação acionária, tudo na mesa, você começa a envenenar a relação. O que inviabiliza são esses 3, né? Tá. Confiança, alinhamento de objetivo, alinhamento de esforço. E um quarto complementar, que é habilidades que se completam, né? Que se encaixam bem. E no caso com você, com o Renato, havia essa complementaridade? Há bastante complementaridade. Há muitas similaridades também. Sim. Todos nós, seres humanos, somos muito complexos, sim, né? Então, a gente é parecido em muita coisa, diferente em outras. Sim. Então, isso ajuda bastante. Normalmente, você encontra um sócio mais comercial, mais de relacionamento, o cara mais simpático, sim, todo mundo gosta, e o outro mais chatão, financeiro, administrativo, isso costuma funcionar bem. Se puder ter um majoritário, eu acho que sempre é melhor. O único caso que eu conheço, deve ter mais, eu conheço poucos casos, mas o único caso que eu conheço de co-CEOs que funciona é a Multilaser, na minha vida. Então eu acho que o ideal, no nosso caso funciona, é uma exceção, é um bicho estranho, mas é bom ter um que decide. Tá. Um cara com 51%, é melhor para todo mundo, inclusive para o minoritário.
Porque o cara começa o negócio, é só amigo dele, então vamos fazer meio a meio. É fato. É o primeiro passo para dar encrenca. Todo mundo que eu conheço do meio a meio, com exceção da Multilaser, deu errado. Entendi. Então eu acho que um cara que está começando agora, melhor não dar um tiro no escuro e falar, vai que fica igual da na mesma da Multilaser. Na sua opinião, experiência, quando o empreendedor não deve ter um sócio? Em que circunstâncias ele deve buscar outras alternativas do que ter um sócio? Então, se você entendeu o negócio, né? Tá. Qual é o meu modelo de negócio? Vou entrar no ramo de sorvete, ou de lavanderia, ou de sei lá o quê. Aí você identifica quais são as competências-chave que precisa para esse negócio dar certo. Então, vou para o ramo de sorvete. Então, eu preciso entender de alimentos, de engenharia de alimentos, de distribuição, de vendas. Quais são as 3, 4 coisas-chave? Aí você olha, bom, o que eu tenho aqui de conhecimento, onde eu sou forte? Eu conseguiria dar conta ou aprender ou contratar alguém? Se você consegue cobrir todas as competências-chave, talvez é melhor não ter sócio. Tá. Se você falta uma ou duas competências-chave que não vai ser fácil contratar ou você aprender, você busca alguém que traga isso. Mas o sócio traz uma série de coisas boas, tem os riscos também. Tem todo o contexto, né? Nessa trajetória toda, considerando que tem confiança, considerando que tem alinhamento de objetivos, carga de trabalho, complementariedade, ainda assim, o que pode dar errado? Tudo pode dar errado. Quais são as armadilhas? Como empreendedor, a vida é 0,01% talk show com o Sandro, em que parece, nossa, Alexandre, olha a sua trajetória, deu tudo certo. Que irracional. 99,9% é a guerra. É a guerra. É o pau. A vida real do empreendedor não é a planilha que você fez de Excel com a projeção de vendas. É o desespero de ver que está vendendo 1/3 do que você previa e que você não vai ter caixa para pagar os funcionários. Essa é a vida real. Essa é a vida real. A vida real é você receber o fiscal falando que a página 458 do artigo 5º que mudou semana passada, você está infringindo a lei e vai te dar uma multa gigante que você não pode pagar. Aí você vê que aquele funcionário que você confiava está te roubando. A vida real é a guerra. Então acho que o empreendedor tem que saber que ele não está sozinho, que tem que querer muito isso. Né? Se ele não quiser, preço a ser pago nesse sonho. Se você não quer pagar o preço, vai ser funcionário público. E nessa trajetória, baita estresse, pegada forte e o sócio lá. E aí? Como administrar essa situação para que não se crie outro problema? Se você escolher um sócio bacana, aí o sócio vem e traz todo o seu valor. Um ombro para chorar junto, um cara que vai enxergar o problema junto com você, porque assim, a equipe de funcionários é muito bacana, muito preciosa, só que o funcionário ele não entende o que você está passando. O funcionário tem uma pauta, né? Ele tem a visão, ele tem o jeito dele de ver o mundo, né? No final do mês tem que receber o salário dele direitinho, o 13º, as férias. Ele não entende o desespero que é ver que as contas não estão fechando e que a sua empresa aparentemente está indo pro buraco. Pode ser que não está indo pro buraco, mas na sua cabeça tá. Então quem vai entender isso é o seu sócio. 2007, quando eu inaugurei a fábrica nossa em Extrema, passou uma semana, nós fomos assaltados. Levaram 3 caminhões de mercadoria e quem recebeu a notícia às 1 da manhã foi o meu sócio Renato. Isso. E quem me ligou às 7 da manhã, falando, Ale, eu tenho uma boa notícia e uma má. A má é que a gente foi assaltado e a boa é que eu deixei você dormir 6 horas enquanto eu tô aqui me roendo. Esse é o sócio. Pô, meu amigo, mas aí você traz uma referência muito boa também, que a gente acabou não explorando, essa validade do sócio, que é essa referência de ter um esteio, né? De ter um apoio, de ter alguém com quem trocar essas grandes indagações. Nesse ponto, assim, no psicológico, o sócio te ajuda no emocional e te ajuda também a te desafiar e ter uma dialética proveitosa. Porque você, como dono da empresa único, você é o dono. O poder que às vezes as pessoas não se dão conta do poder que tem o dono CEO. E como ele tem o poder total, ele pode chegar para metade da empresa e demitir no dia que ele quiser. Ele não recebe a informação completamente honesta e livre. Ela vem filtrada? Ela vem filtrada, porque é natural. Eu, como executivo, vou falar o quê pro dono? Primeiro, o cara é o dono, ele criou a empresa, ele é o dono de tudo, ele pode me demitir agora. Vem naturalmente filtrada. O cara que vai te desafiar e falar, você errou nisso, você errou naquilo, é o sócio. Né?
Então o sócio tem esse papel muito importante, evitar você fazer também burradas. Sim. As grandes decisões, né? A gente é muito preso nas armadilhas das nossas convicções. O que eu fiz de burrada nesses últimos anos, e toda vez que sai uma burrada, geralmente é porque eu não conversei direito com o meu sócio. Porque se a coisa não para de pé a ideia, é o sócio que vai te fazer furos na sua ideia e você vai ver que realmente aquela ideia não era tão boa assim. Então, peraí, vamos repensar. Então, a gente tem uma regra lá na Multilaser que a gente nunca embarca em nada que gere risco ou que seja um movimento de crescimento, de investimento, sem os dois estarem alinhados. Perfeito. Então, e a gente embarcou em um monte de coisa. Um monte. Então, a gente conseguiu derrubar um monte de ideias aparentemente ruins, pode ser que alguma era boa e tal, e evitar fazer burrada e sobreviver. Tem um valor grande você ficar vivo. É melhor sem sócio que sócio ruim. Um dos caminhos do cemitério é briga de sócios. Briga de sócios. E aí você perde o foco do negócio. Por isso que confiança é fundamental. Muito bom, meu amigo. Olha só, para esse nosso episódio nós escolhemos uma aula evidentemente orientada a esse tema, né? Então nós convidamos o Vinícius Pessim para dar uma aula para nós. A First Class vai ser dar referências de como encontrar um bom sócio para o seu negócio. Vai trazer um referencial prático para que você, aliado à experiência aqui que nós compartilhamos com o Alexandre, tenha uma visão de quais vetores você tem que considerar na busca pelo sócio ideal. Parece aquela coisa de programa, reality show, né, e tal. A busca do sócio ideal, né? Um dia vai ter um aplicativo, tipo o Tinder do tipo sócio. Tinder. Você dá like. Já deve ter, aliás, né? Já deve ter, não estou atrasado, né? E como material complementar, a gente pediu também para o Vinícius, vamos montar aqui a nossa equipe, um infográfico para que você tenha essas referências de como encontrar seu sócio ideal, para que você tenha mais facilmente essas referências na sua frente, ok? Meu caro, finalizamos aqui então o nosso segundo episódio sobre as fortalezas. Nós vamos partir para o terceiro, que é falar sobre os diferenciais, ok? Valeu, Alexandre. Quero agradecer você também e lhe convidar para continuar conosco aqui nessa jornada repleta de conhecimentos, que a gente vai chegar junto lá nos diferenciais. E lembrando, participe conosco aí, né? Faça aí seu comentário, sua observação, sua questão, indagação, que a galera vai acabar interagindo com você, trazendo mais conhecimento. Isso é muito valioso, ok? Até a próxima, valeu!